Oração a toda hora. Momento devocional. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, honra, glória, louvor, exaltação ao Deus que tudo pode, ao Deus de Israel, ao nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Quero te agradecer, Pai, Filho e Espírito Santo, pela oportunidade, pela graça salvadora. Te agradecer, Senhor, por mais uma madrugada diante de Ti. Quero te agradecer pelas pessoas que ouvem, que acompanham, que escutam esta oração, que dizem amém, que oram comigo também, Senhor, não só aquelas que estão só esperando que a gente ore. Quando eu recebi notícia, Senhor, de que aquela oração que a gente fez há alguns meses foi respondida, isso é uma demonstração de que o Senhor não esquece, o Senhor anota, está diante de ti e repercute diante da tua face o nosso pedido, e o Senhor escreve em algum lugar e na tua mente, no tempo certo, o Senhor atende. Porque nem sempre o que pedimos, Senhor, recebemos imediatamente, como foi o caso de Daniel, que imediatamente o anjo saiu para lhe dar resposta, ainda que passou 21 dias no tempo do homem, do humano, para que Daniel recebesse a resposta. Assim eu sei também, Senhor, que antes que a gente ore, o Senhor já sabe o que vamos pedir. Então o Senhor já sabe o que deve e o que não deve atender, se o Senhor quer ou não atender. A liberdade está no Senhor de fazer conforme a tua vontade. E a mim me resta te agradecer pela graça, grande misericórdia que o Senhor tem de nós. Perdoa meus pecados em pensamento, palavras e obras, e me ajuda a viver de acordo com o teu projeto de vida, Senhor. Te adoro em nome de Jesus e te peço bênção e milagre na vida de todos que me escutam, que oram comigo em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, 19 de novembro de 2025, como Jesus Cristo é mencionado nas cartas de Paulo no Novo Testamento, hoje estaremos na última parte, segunda parte da carta a Tito. Nesta segunda parte, Jesus é a nossa grande salvação. A carta serve como um guia para viver uma vida agradável ao Senhor, exigindo que os cristãos examinem suas próprias vidas para garantir que elas estejam alinhadas com a fé que professam, incentiva os fiéis a viverem de maneira coerente com a salvação recebida, mostrando a diferença que Cristo faz em suas vidas. Jesus Cristo, aquele que mudou a forma de viver em família e a forma de ser em uma sociedade saudável. Que maravilha, né? Que glória a Deus por isso. Nosso versículo de ouro diz assim: porque a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Tito capítulo 2, versículo 11. Em Tito capítulo 1, verso 15, diz: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Olha que coisa séria e pesada, né? A carta a Tito ressalta a bem-aventurada esperança na segunda vinda de Cristo. A fé cristã é vista como uma verdade que transforma vidas, levando à mudança de atitude e comportamentos, do mesmo modo que a conversão de Paulo transformou. Que Paulo recebeu a bênção da presença de Deus e o perdão de Deus ao se converter ao Senhor. Nosso destaque diz que a ninguém infamem nem sejam contenciosos, mas modesto, mostrando toda a mansidão para com todos os homens.
porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo. Tito capítulo 3, verso 2 a 5. Veja que maravilha. As pessoas que dizem servir a Deus e ainda vivem nessa questão de contencioso, demonstrando insensatez, desobediência, extravio espiritual, concupiscência, deleites, vivendo na malícia e na inveja, odioso e odiando uns aos outros, essa pessoa precisa se converter. Mas a pessoa que está servindo a Deus e hoje se acha, porque já está inconfortável pela presença de Deus e pela grande misericórdia do Senhor, como diz aqui, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, essa pessoa se acha melhor do que os outros, parece ser mais perfeito, mais santo que os outros. Essa pessoa que se coloca numa posição onde ela não quer sentar perto do outro, ela não gosta de estar andando ou caminhando numa programação ao lado daquele outro, porque parece que aquele outro é mais indigno do que ela. Essa pessoa corre o risco de não ir para o céu. Por quê? A Bíblia não manda você se afastar dessas pessoas, mas sim auxiliá-las a vir ao encontro com Cristo, a se arrependerem, a deixar esse mau caminho. Claro que nós não vamos assentar na mesa dos escarnecedores, aí não. Mas uma coisa é você sentar-se à mesa e participar das situações. Outra coisa é você evangelizar, você falar, você levar o evangelho a essas pessoas. A leitura bíblica do assunto diz assim: então, porém, fala o que convém a sã doutrina. Olha aí, uma pessoa que vive na presença de Deus precisa falar o que está de acordo com a sã doutrina. Os velhos sejam sóbrios, ou seja, não deve beber, não deve fazer loucuras, não deve viver por perturbação. Porque às vezes vai ficando velho, vai ficando impaciente, vai ficando rabugento. Isso é falta de sobriedade. A pessoa tem que ser sóbrio em todo o tempo. A velhice não lhe dá direito a você se achar. Assim como aquele que é pai e que é mãe hoje, deve ser sóbrio, lembrando que no passado vocês foram moleques, ou foram molecas, no sentido brincalhão. Nós fomos pessoas que fizemos coisas erradas também, e com nossos pais, ou com nossos avós. Então nós não podemos ser pessoas tão cruéis e injustas com aqueles que hoje fazem, sem buscar a flexibilidade, porque do contrário nós vamos estar pisando num terreno que não é fértil, porque Deus não se agrada de sermos hipócritas, de vivermos de aparência. Então diz assim: os velhos sejam sóbrios, graves, prudentes, sábios na fé, no amor e na paciência. Quando fala de grave, não é carrancudo, mas sério no que faz, correto no que faz, justo no que faz. No amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santa, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestra do bem, para que ensine as mulheres mais novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos. A pessoa, uma mulher que não ama nem os filhos e nem ama seus maridos, ou o marido que não ama seus filhos e não ama a sua mulher, ele está perdido, né? Está fora do padrão de Deus. A serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Se você não quer, mulher, que a tua casa seja lugar onde Deus não seja honrado e onde as pessoas na vizinhança não te vejam com honra digna, é porque está havendo alguma coisa que está fora dos padrões de Deus dentro do teu lar.
Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Por quê? Porque jovem é ativo, né? Jovem, geralmente, ele gosta de onda, ele gosta de movimento, ele gosta de pulo, ele gosta de festa, ele gosta de agitação. Mas aqui a palavra é ser moderado. A pessoa moderada, ela é equilibrada, ela não faz as coisas assim aleatoriamente, ela procura evitar estrangular sua própria alma ou estrangular suas próprias emoções, mas ela procura verificar aquilo que é bom e aquilo que é mal. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras na doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade, linguagem sã e irrepreensível para com os adversários, para que os seus adversários se envergonhem, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos que se sujeitem aos seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo. Aqui há um grupo aí que pegava esse versículo aqui e dizia que a igreja ela estava levando as pessoas a viverem na escravidão, a aceitarem o escravismo, a se submeterem. A palavra submeter aqui não quer dizer estar debaixo de um jugo, mas sim respeitar os contratos. Respeitar os contratos, porque se eu aceitei um contrato de emprego, eu tenho que respeitar a minha parte. Se o meu patrão não respeitar, Deus vai julgar ele e ele vai ser condenado. Porque nem o patrão, em boa consciência, vai humilhar seu trabalhador. Porque se ele fizer isso, ele tem um justo juiz que vai estar sobre ele, a empresa dele vai sofrer quando a vida dele não for chagada. Porque Deus é justo, Deus não é impuro, Deus não aceita esse tipo de comportamento satânico na vida dos patrões, que subjugam os seus empregados, que roubam o seu salário, que desviam a justa retribuição, pensando que Deus não vai dar para eles também a justa retribuição. O salário do patrão não é aquele que ele recebe no final do mês e pega e gasta com o que ele quer, com a prostituta, com o sexo livre, com a cachaça, com os banhos, indo para seus passeios. Não, o salário dele é aquele que Deus vai dar na última hora. Porque tudo está ali diante do Pai e o Pai está vendo. A injustiça que está cometendo está enchendo ali a taça de Deus para que cada um seja recompensado. Não desfraudando, olha aqui, o patrão, não desfraudando nem o empregado, né? Antes demonstrando a boa lealdade, para com em tudo seja ornamento de doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbrio, justamente e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, olha, um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Que maravilha, né? Quem dera que todos nós fôssemos assim. Fala disso, exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Tito, capítulo 2, verso 1 a 15. Nós vamos perceber que, diferente da carta dada a Timóteo, essa carta a Tito ela é muito forte nas suas expressões quando ela se trata de uma vida pessoal. Ela manda bem claro, bem demonstrando o que é certo e o que é errado, o comportamento daquele que serve a Deus. Bom, Jesus Cristo, aquele que mudou a forma de viver em família e ser numa sociedade. A carta de Tito ensina que a graça de Deus nos instrui a rejeitar o pecado, a viver com sobriedade, justiça e piedade. Paulo dá orientações específicas para diferentes grupos etários, os anciões, as mulheres idosas, os jovens e os servos, sobre como deve ser a conduta exemplar para que Deus seja honrado na vida da pessoa. A importância das boas obras é enfatizada como resultado natural da fé e da graça salvadora, ou seja, nós não somos obrigados a fazer. Mas quando fazemos com voluntariedade,
As boas obras, isso traz resultado da fé. É o resultado de uma vida que agrada a Deus. As boas obras não devem ser uma coisa obrigatória, opressa. Eu sou obrigado a fazer, senão eu me lasco. Se eu não fizer, Deus vai me matar. Não. As boas obras são resultado de uma fé operante e de uma graça salvadora na vida da pessoa. Tito foi um dos obreiros e líderes da igreja. Tito é mencionado 8 vezes na Epístola de 2 Coríntios. Ele esteve presente em um momento complicado daquela igreja. É provável que Tito visitou Corinto pelo menos 3 vezes, sendo que 2 delas ele supervisionou a arrecadação para ajudar os irmãos pobres de Jerusalém. Quando Tito chegou a Corinto, a situação da igreja era muito difícil, principalmente pela imoralidade, pela discórdia que causava facções entre os membros da igreja. Então ele foi enviado para aquela igreja portando uma carta de Paulo com recomendações e exortações a respeito dessas situações. O sucesso desta missão foi muito satisfatório, deixando Paulo animado com os resultados obtidos, juntamente com os outros irmãos em Cristo. Foi Tito quem levou a segunda epístola aos Coríntios, a 2 Coríntios, capítulo 8, verso 16 a 19. Diz assim: mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por nós no coração de Tito, pois aceitou a exortação e muito diligentemente partiu voluntariamente para vós. Olha aqui a palavra voluntária. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. Bendito seja o nome do Senhor. E não só isto, mas foi também escolhido. Olha ao ressaltar aqui da maravilha que era Tito, né? Foi escolhido pelas igrejas para ser companheiro em nossa viagem. Nesta graça que por nós é ministrada para a glória do mesmo Senhor e prontidão do mesmo ânimo. Paulo levou Tito para Creta. Isso está em Tito capítulo 1, verso 15. Aqui em cima está Tito, 2 Coríntios 8, 16 a 19, que prova que Tito foi escolhido pelas igrejas. Aqui é pelas igrejas. Não foi só uma igreja que deu testemunho, não. Foram várias igrejas ou várias localidades, né, províncias que escolheram Tito para ser a pessoa que acompanharia Paulo para essa viagem para Creta. Paulo levou Tito para Creta, deixando-o ali para completar-se a sua obra. Ele deveria organizar a igreja naquela ilha, designar o presbitério. A posição eclesiástica de Tito em Creta foi parecida com a de Timóteo em Éfeso. Saiba também quem foi Timóteo na Bíblia. A gente já teve essa oportunidade quando demos as 2 cartas. Diferentemente de Timóteo, que era uma pessoa mais branda, Tito provavelmente tinha uma personalidade mais forte e impunha grande liderança e firmeza em suas decisões. Com essas características, ele se encaixa bem na posição de trabalhar contra o paganismo das cidades e dos habitantes de Creta e estabelecer a sã doutrina na comunidade cristã daquela cidade. Ele também foi o responsável por combater um possível início de gnosticismo ali, né? Nós não vamos parar para falar sobre o gnosticismo porque já falamos outra vez. Tito foi convocado a encontrar Paulo em Nicópolis, após o envio de Artemas ou de Tíquico. Ele também foi designado a garantir que nada faltasse a Apolo, outro grande pregador do evangelho na época. Tito, capítulo 3, verso 12 e 13. Isso mostra que aquele que prega a palavra, ele precisa de apoio, né? E aqui apoio não é dar dinheiro, aqui apoio é cuidar daquela pessoa, porque não lhe falte nada. É diferente você dar dinheiro a troco da pregação. Aqui era um companheiro que ia passar naquela localidade fazendo a obra e precisava ser tratado como pessoa digna, né? Então,
Isso também está em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10. Diz assim: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Né? Todos, de alguma forma, foram fazer alguma coisa. A crise espiritual da igreja reflete a crise espiritual dos seus líderes. A igreja é um reflexo de sua liderança. Se a vida do líder é a vida e é a sua liderança, os pecados do líder, os mestres do pecado, esses vão sofrer consequências. Dizia John Maxwell, um dos mais ilustres paladinos da liderança cristã, diz que liderança é sobretudo influência. Ou seja, um líder nunca é neutro. Ele influencia sempre para o bem ou para o mal. Seu comportamento, sua atitude, sua fala, seu modo de agir com as pessoas, sua brandura, sua gravidade, né? Seu respeito a sua pessoa não sendo uma pessoa cheia de acepção, mas uma pessoa respeitadora, né? Mas uma pessoa fiel, honesta, como diz Paulo lá em cima, um texto que nós lemos, mostrando que o líder, para ser líder, ele não precisa oprimir as pessoas, mas precisa viver o evangelho que prega, porque do contrário não vai valer a pena. Segundo lugar, por que muitas igrejas estão em crise? As cartas pastorais trazem princípios práticos que orientam a igreja acerca do modo correto de proceder diante dos perigos externos e dos conflitos internos. Muitas igrejas são assediadas por falsos mestres e assaltadas por falsas doutrinas. Outras têm suas energias drenadas em términos cônditos internos, que tiram o foco da igreja de uma verdadeira missão, que é adorar a Deus e fazer a sua obra. A igreja não vive para arrecadar. A igreja não vive para aparecer. A igreja não vive para atrapalhar. A igreja não vive para fazer negócios com políticos. A igreja vive para adorar a Deus e fazer sua obra. E aí vai muitas das vezes passar por políticos, passar por mestres e até passar por meio de falso mestre, mas ela não se contamina, ela não se envolve, ela faz o trabalho dela. Quem quiser ajudar, ajuda. Quem não quiser, não atrapalha. A igreja tem que partir, seguir o seu caminho. E o seu caminho não é a terra, não é terreno, o seu caminho é celestial. Por isso ela não pode se deixar vencer do mal. A igreja evangélica brasileira cresce espantosamente. Esse fenômeno tem sido estudado pelos grandes especialistas de crescimento de igreja. Porém, a igreja tem extensão, mas não profundidade. Tem número, mas não tem credibilidade. Tem desempenho, mas não tem piedade. Cresce vertiginosamente o número de igrejas que abandonaram a sã doutrina e abraçaram o paganismo com o propósito de crescer numericamente. Tudo pela quantidade. Tudo pela quantidade. Qualidade em segundo plano, mas quantidade. Quanto mais você tiver, mais recursos virão. Só que a pessoa esquece que quanto mais tiver pessoas dentro da denominação, dentro daquela comunidade, tem trabalho, tem pessoas sofrendo, tem pessoas feridas, tem pessoas angustiadas, tem pessoas problematizadas, tem casais vivendo violência, tem famílias, às vezes inteiras, debaixo da prostituição e do pecado maligno. Então, ser só uma pessoa que vai em busca de arrecadação é vergonhoso. Eu me lembro que eu tinha uma tia que ela tinha um santo, que ela enchia daquelas fitas no santo e saía nas comunidades. A vida dela era só aquilo. Ela saía nas comunidades fazendo as novenas, as pessoas iam e colocavam o seu dinheirinho amarrado naquela fita,
Quando ela saía da casa, ela pegava toda aquela dinheirama e guardava na bolsa dela. Ela já ia entrar com aquele santo na outra comunidade, na outra residência, para fazer de novo com aquelas pessoas ali e arrecadar de novo. Então a vida dela era aquilo. E ela dizia que aquilo era fazer a festa do dito santo. Né? Imagina quando ela não arrecadava. E no final das contas, quem fazia a festa era toda a comunidade daquele dito santo. Então nós temos que ter muito cuidado com aqueles que dizem hoje ser evangélicos e que não agem como líder, baseando a sua vida primeiro cuidando da sua vida, do seu caráter, da sua moral, da sua dignidade, para não viver misturado, para não viver ofendendo, para não viver brigando, para não viver contendendo, para não viver maltratando as ovelhas do Senhor, mas viver uma vida não de aparência, mas de uma reta justiça. Bendito seja o nome do Senhor. Então, muitas igrejas parecem um supermercado que disponibilizam seus produtos a gosto da freguesia. Pregam o que o povo quer ouvir e não o que o povo precisa ouvir. Falam para entreter e não para levar ao arrependimento. Pregam palavras de homem e não a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela não livra a cara de ninguém. Assim como no sentido bem falado, não no sentido imoral. A gente não é porque a pessoa tem a palavra que ela vai esbravar a palavra de todo jeito, não. Ela vai transmitir a palavra como a palavra é, firme, eficaz, verdadeira e grave. A palavra de Deus não é frouxa. Ela é flexibilizada, mas ela não é frouxa. Ela é real naquilo que ela transmite, porque tem um fim. Tudo tem um fim. A carta a Tito enfatiza quanto à sã doutrina, no capítulo 2, verso 1, quanto à prática da piedade, no capítulo 1, verso 1, e quanto às boas obras, no capítulo 2, verso 14 e 3, 14. John Stott alerta para o fato de estarmos vivendo sobre a avassaladora influência da pós-modernidade, com o seu subjetivismo e pluralismo, em que as pessoas têm aversão pela verdade e rejeitam peremptoriamente a concepção e até mesmo a possibilidade de existir a verdade absoluta. Já pensou uma igreja que Cristo não é a verdade absoluta? É uma verdade relativa? Não vive a fé absoluta, vive uma fé relativa? Não vive a esperança absoluta, vive uma esperança relativa? Não vive a prática das boas obras absoluta, mas vive a relativa? Essa igreja está fadada ao fracasso. Está fora do contexto de Deus. Paulo ordena a Timóteo e a Tito nada menos que 10 vezes para ensinar as igrejas a sã doutrina, ou seja, a verdade absoluta. Está em 1 Timóteo 3, 4, 6, né? Versículo 11 e 15. No capítulo 5, verso 7 e 21. No capítulo 6, verso 12 e 17. E em Tito, no capítulo 2, verso 15. E no capítulo 3, verso 8. Em quarto lugar, por que as heresias sempre se vestem de nova roupagem para se infiltrar na igreja? As igrejas no primeiro século já estavam ameaçadas desde o seu nascimento pelo fermento da heresia que Jesus reprovou. Jesus teve para a gente ter cuidado do fermento dos fariseus e dos hipócritas, né? Os cristãos egressos do paganismo eram tentados a voltar a ele ou a ter sua fé contaminada dos ensinos enganosos. Já pensou, você vem do paganismo, você larga o mundão da droga, do sexo livre, da prostituição, da lascívia e da violência e vem para dentro de uma comunidade cristã e você quer interferir negativamente ali. Você não quer mudar, a pessoa não quer mudar, a pessoa quer continuar do jeito que estava. Ora, se é para continuar do jeito que estava, melhor não vir. Fique lá. Porque lugar do impuro é fazendo impureza. Lugar do mentiroso é cometendo mentira. Lugar do falso é sendo falso.
Mas o lugar da pessoa que quer ir para o céu é vir e assumir a sã doutrina de Cristo, e aquele que rouba não roube mais, como dizia João Batista, aquele que mente não minta mais, e procure viver uma vida de pleno sossego, de paz diante de Deus, e não uma vida de confusão. Bendito seja Deus. Ainda hoje há muitas heresias no mercado da fé, muitas delas com sabor de alimento saudável e nutritivo, mas não passam de comida venenosa e mortífera. Essas heresias estão, muitas das vezes, presentes nos seminários, nos púlpitos das igrejas, nos livros daqueles que são autores dentro da igreja, nas músicas cantadas dentro e fora da igreja. Uma heresia é uma negação da verdade ou uma distorção da mesma. Precisamos nos acautelar quanto a isso. Por isso, Jesus alertou: acautelai-vos que ninguém vos engane. Mateus 24:4. E só o Espírito Santo para revelar os que são enganadores e os que são verdadeiros. Somente Ele é capaz de nos ajudar a fazer a coisa certa e nos acautelarmos para não venhamos a nos iludir com os falsos profetas que vêm e mentem no púlpito e falam palavra de ordem e dizem que Deus vai fazer assim, Deus vai fazer. Pega o nome da pessoa, o CPF da pessoa, estuda alguma coisa e traz para esbravejar em cima da pessoa uma pseudo-profecia que não passa de engano. Ou distorcem a palavra, pegando versículos isolados para ser aquilo que ela pensa. Aqui nós estamos dando a carta. O raciocínio em cima da carta, e não em cima de versículos isolados. Nós citamos o versículo dentro da carta, dentro do texto e do contexto. Diz assim: Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, de rumores de guerra, e olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 4-6 e 11-13. Vamos nos acautelar, vamos ter muito cuidado, vamos ter uma liderança sadia, vamos aprender a respeitar os limites das pessoas, vamos aprender a saber lidar com as pessoas, vamos perceber que as pessoas elas não são manobras nossas, nós não devemos manobrar ninguém. Nós temos que ser instrumento de Deus para abençoar vidas e não para tratá-las de formas erradas diante da palavra de Deus. Nós não somos superiores a ela. Nós não temos o direito de ofuscar seu brilho e a sua imagem. Nós temos o direito de orientá-las, de mostrar para elas segundo o norte da palavra de Deus, não segundo nossos argumentos, mostrar para elas como Cristo agiria se estivesse no lugar delas e como elas devem agir, já que elas estão no enfrentamento da batalha. E nós, como pessoas sérias, como diz ele, pessoas sóbrias e não ébrios, sóbrios, graves, sérios, responsáveis, fiéis, procurar conduzir a pessoa, como diz Paulo lá aos Gálatas capítulo 6, conduzi-los com espírito de mansidão, olhando para nós mesmos, para que nós não venhamos carregar o fracasso junto com elas. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos mais uma vez diante do Pai, diante do Filho e do Espírito Santo. O Senhor Deus Trino, soberano, e eu devo a Ti minha gratidão e a minha adoração. O Senhor é perfeito, o Senhor é majestoso, o Senhor é glorioso, o Senhor é eterno, o Senhor é o nosso sumo pastor, nosso grande guia espiritual, mas também o nosso dono, o Senhor de nossa vida, de nossa história, de nosso lar,
Tudo que temos, Senhor, pertence a Ti. Nós não temos, Senhor, nada em nós que tenha sido qualitativo diante de Ti para a nossa salvação. A nossa salvação, como diz a Tua palavra aqui, pela fé sois salvos, pela graça sois salvos mediante a fé. Então nós fomos agraciados, porque a fé, a graça se manifestou, trazendo salvação a todos nós. E quem trouxe isso foi o Teu Filho amado, Jesus. Por isso, Senhor, essas pessoas que vão ouvir esta palavra, esta oração, que estão orando conosco, e só elas, Senhor, e aquelas que acreditaram quando pediram a oração, devem, Senhor, ser alvo da resposta que o Senhor há de atender segundo a Tua bondade, não segundo nós, mas segundo o nome do Teu Filho, porque Ele mesmo disse que a gente deveria orar diante de Ti. A nossa oração deveria ser em nome dEle, para que o Senhor pudesse fazer e o nosso gozo fosse completo. O gozo aqui quer dizer, Senhor, satisfação, a felicidade, porque o Senhor nos atendeu. Então, Senhor, não existe problema para Ti que o Senhor não possa resolver. Não existe coisa impossível, Senhor. O Senhor é o Deus do impossível, o Deus das grandes glórias, é o Deus das grandes guerras, és o Deus que está no Teu grande trono, soberano, redentor, especial, maravilhoso, glorioso. E para nós é uma satisfação pertencer a Ti, Senhor. Por isso, nesta hora, em nome de Jesus, abençoa meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, meu filho, meus filhos, minhas filhas, meus cunhados, minhas cunhadas. Abençoa meus primos, minhas primas, Senhor. Abençoa meus tios e irmãos. Abençoa a mãe e o pai de quem ainda tem, os avós, os netos. Abençoa esta família que precisa de Ti. Também abençoa esta família enlutada, meu Pai, que está vivendo um momento de constrangimento, de tristeza pela partida do seu ente querido. Consola, conforma cada um diante de Ti. Que elas possam substituir, Senhor, a tristeza pela alegria da esperança, porque brevemente estaremos reunidos diante de Ti, meu Pai. E tudo que o Senhor fez e praticou, Jesus, na terra, foi exemplo para a gente viver e praticar. Por isso, nos ajuda a nos moldarmos segundo a Tua palavra, Teu Evangelho, o que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Recebe nossa adoração, nossa gratidão, nosso louvor. Abençoa, Senhor, nossas famílias. Abençoa essas pessoas que oram conosco. Salva essas pessoas que ainda não aderiram, Senhor, ainda não abriram seu coração para Te aceitar como Salvador. Te peço pelo meu país, por essa nação brasileira e por todas as outras nações, mas pela nossa nação brasileira, pelos estados, Senhor, desta nação, pelos municípios, Senhor, pelos pequenos lugarejos, pelos lugares mais difíceis de acesso, que ali chegue a Tua presença e o Teu poder. Que o Senhor salve, Senhor, opere no meio da política através da Tua palavra, no meio, Senhor, dos senadores, dos juízes dessa terra, dos governadores, dos prefeitos, dos vereadores, dos, Senhor, deputados estaduais e federais. Que o Senhor possa fazer um grande reboliço na vida dos ministros deste presidente da República, que ele também está na liderança da nação. Que o Senhor possa agir na sua mente, na sua alma, no seu coração, Senhor, e o Senhor possa salvar as nossas famílias de uma vida desgraçada, humilhante, cheia de taxa, de impostos, de perseguição, Senhor. Política, meu Pai, nos guarda e nos ajuda a viver de acordo com o Teu projeto de vida e a Tua salvação. Assim, Senhor, permanece dirigindo a nossa vida, coordenando nossos passos, sarando, curando, libertando, fazendo milagres e maravilhas em todas as pessoas, ajudando esta família, este casal a se compreender e a estar no amor de Cristo. É o que nós Te pedimos, Te adoramos, em nome de Jesus para sempre.